aqui com o Lucílio Moura, presidente, para uns presidente da INGERP, para outros ex-presidente da INGERP, né? Então eu vim conversar com você para você poder esclarecer a situação para a gente. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde. Veja só, em função, a INGERP é uma empresa que ela tem esse aglomerado de ações. Então é uma empresa que tem um nível de complexidade de gestão muito forte. Muita coisa que chegue junto à INGERP termina afetando o nosso conjunto de ações. A INGERP lida com mais de 800 obras, com um conjunto de construtores no interior do estado todo. Nós lidamos com ações emergenciais. Então a INGERP precisa ter uma certa tranquilidade no seu fazer, porque o próprio dia a dia da INGERP já não é tão tranquilo. Então a gente entrou nesse turbilhão aí de denúncias que a gente já esclareceu lá na Assembleia. Tenho certeza assim, que fui tranquila no meu depoimento lá, de que tudo que a gente negou ali é um conjunto de confusões, de mentiras e tal. Defendo e registro assim, a participação da oposição no que eles fizeram. Acho que o papel deles é aquele mesmo, dos deputados da oposição fizeram seu papel, eles viram a denúncia e foram investigar o que é, e foram até para ouvir e saber o que é. Então eu tive a oportunidade de ir lá falar, eu expliquei e tal. Então assim, mas a INGERP não pode ficar à mercê de tudo isso, porque a gente lida com esse conjunto de ações. Eu lido com o mutuário, que qualquer alteração no dia a dia da INGERP pode eles pensar assim, não, mas eu tenho uma portaria que está em vigor que não pode deixar. Então o que eu acertei com o governador? Eu realmente, na segunda-feira, eu pedi o meu afastamento, né, para o governador Ayrton Dias. Então isso aconteceu na segunda-feira? Na segunda-feira. Sentei lá com ele, antes dele viajar, ele ia sair de férias, eu pedi o meu afastamento. Disse, governador, eu acho que é melhor para a empresa, é melhor para o governo nesse momento que eu me afaste da INGERP. E na verdade, assim, eu mesmo também estou cansada, né? Assim, a minha família fica tensa, fica todo esse sentimento de toda hora é uma coisa, toda hora é uma coisa. Então ele ponderou comigo, disse que isso é coisa de governo, mas que confiava e reforçava a confiança dele em mim. E eu disse para ele que não queria. Então ele disse que iria pensar numa outra atividade. Ele tem um problema que ele sempre coloca, que é a dificuldade que ele tem de acompanhar os projetos e as ações do governo como todo, em todo o estado. Ele gostou muito do que nós fizemos com a criação daquela comissão de avaliação de projetos e convênios. Eu mostrei aquela estrutura organizacional para ele. Quando eu mostrei na época, ele chegou a dizer que queria uma dessa em cada órgão do estado, e ele pediu então que eu pegasse esse modelo e a partir da semana que vem tentasse trabalhar numa linha de reproduzir esse modelo do governo, esse acompanhamento. Então ele tem uma superintendência no Karnak, ele me convidou para não sair do governo e ficar nessa superintendência, o que é o que eu estou precisando mesmo, é um pouco de paz, né? E aí de tranquilidade, então, e também a empresa, então eu topei. A questão é que, nesse momento, a mudança da presidência da INGERP não é uma mudança automática, como é a de um secretário. O governador simplesmente faz um decreto, nomeia e desnomeia. Eu sou nomeada, não é pelo governador. Então você fez o pedido do seu passamento na segunda, mas hoje você ainda é presidente da INGERP. Eu ainda sou presidente da INGERP. Por que eu ainda sou presidente da INGERP? Porque o meu ato de nomeação não é um ato pelo governador do estado. Ele apenas indica, como ele é o sócio majoritário, o governo do estado é o sócio, a INGERP é uma empresa. Por isso que as pessoas confundem muito. Na sociedade de economia mista, em que o sócio majoritário é o governo do estado. Pra você ter ideia, a prefeitura é a segunda sócia, né, que vem da herança da antiga SEASA. Então, quem assina como representante da sociedade da INGERP é o governador Ayrton Dias ou o procurador-geral do estado, no caso o Dr. Kilder, ou o prefeito de Teresina ou o procurador, geralmente o Dr. Moisés. Uma participação muito pequena, quase insignificante, mas é sócio da INGERP, a prefeitura é sócia da INGERP. Portanto, como não é majoritário, não tem nenhum poder na gestão. Mas, de qualquer forma, precisa convocar a Assembleia, precisa convocar o Conselho de Administração. Em função disso, precisa que essa convocação seja feita no Diário Oficial, reúne o Conselho faz a reunião, recebe o ofício do governador, registra a ata, publica, registra na junta comercial e só então é que o presidente toma posse. Então, esse conjunto desses atos burocráticos demoram em torno de 4 dias. Então, por que a gente evitou a divulgação disso? Que não havia necessidade de divulgar enquanto esses atos estavam acontecendo, porque, primeiro assim, o Trigo ele ainda ia tomar posse como superintendente, que foi um cargo que nós criamos, que é de extrema necessidade para a INGERP tem
essa movimentação financeira alta, como ficou explícito aí. Então ele tomou posse hoje como superintendente para posteriormente tomar posse como presidente. Então, daí assim, não queríamos causar toda essa confusão para poder, mais uma vez, não desestabilizar já as ações da ANGEP que já estava no turbilhão das coisas. Tanto ontem, quando eu perguntei para a senhora pediu afastamento, a senhora confirmou que não, né? Não havia pedido porque assim, havia essa intenção de fazer essas coisas de maneira tranquila, para não gerar. Há um sentimento hoje da ANGEP, sim, eu até agradeço, assim, a equipe da ANGEP é uma equipe que é muito emocionalmente ligada a mim, então há um sentimento assim, o Silvio vai sair, como é que vai ficar? Então a gente não queria esse sentimento por antecipação, né? Eu queria que a gente tivesse feito a reunião do conselho, que é uma coisa que acontece de maneira normal, a gente sempre reúne o conselho todo mês, então logo isso fosse, culminasse com a publicação da junta comercial, a gente anunciaria o Trigo como o novo presidente da ANGEP na semana que vem. Mas essas informações vazam, né? O governador teve que inclusive fazer uma intervenção e dizer, não, realmente eu acatei para poder acabar e diminuir aquela confusão de ontem. E hoje eu reuni a equipe e reforcei que foi uma coisa que realmente partiu muito fortemente de mim em função desse sentimento assim, de querer mesmo um pouquinho de paz. E também assim, acho que a etapa com a ANGEP, ela está meio que cumprida, né? A ANGEP hoje ela tem uma vida própria, quando eu falo assim que hoje, por exemplo, nós temos mais de 8 equipes de engenharia na rua, medindo obra, então ela já flui, né? A gente já está no início, foi toda aquela dificuldade de botar essa imensidão de coisa funcionar, mas a coisa já flui, então não precisa mais tanto de uma pessoa com o meu perfil. Talvez esteja pensando, e com toda certeza, de uma pessoa mais com perfil numa área mais burocrática para poder fazer essa amarração mais burocrática da parte financeira da ANGEP, que é uma área realmente muito, muito difícil. Ontem, após sair essas matérias nos meios de comunicação, falando que você tinha deixado o cargo, a gente ouviu muitos rumores, então ela é culpada, ela está fugindo. O que você acha sobre isso que as pessoas têm falado, depois que você não acha estranho você ter tido essas denúncias e você pede um afastamento logo em seguida? Não, eu acho inclusive assim, que até para que a investigação corra com mais tranquilidade, que eu me afaste. Na verdade, a orientação jurídica e até legítima é assim, então eu saio porque eu estando no comando eu poderia, claro que não iria fazer isso, mas se tivesse a má intenção de tentar driblar alguma coisa lá, já que eu estaria no comando. Então, esse afastamento também faz parte de deixar toda tranquilidade para que a investigação aconteça. Na verdade, nós estamos, a investigação que existe hoje na ANGEP, não existe uma investigação, esse é o ponto, tanto é que eu nem tenho assim, formalizado um advogado pessoal, porque não existe ainda nada. Existem algumas denúncias que estão sendo inicialmente investigadas. Claro que vai ser, as pessoas da ANGEP serão ouvidas, então é importante que elas não estejam comigo, do lado, com alguma... Então eu acho que esse sentimento aí quando você é gestor público, e desde o início, quando eu fui convidado pelo governador ainda para assumir a Secretaria de Administração, e mesmo quando eu ainda era da Diretoria de Gestão de Pessoas do primeiro mandato, que era uma diretoria era uma diretoria grande, porque fazia toda a folha de pagamento do Estado, eu sabia assim, do ônus e do bônus que você tem enquanto gestor público. A gente tem uma visibilidade, o nosso nome profissional de coisa, agora a gente tem toda essa cobrança aqui por trás. A questão da culpa, eu acho assim, eu tenho consciência tranquila, eu não perco sono por isso, de que eu não fiz nada, absolutamente nada de errado e de ilegal, o que a gente fez muito foi trabalhar. Tá? E tenho certeza absoluta, e acho inclusive interessante que o Ministério Público esteja investigando, que a Polícia Federal esteja investigando, para que mais na frente a gente tenha o parecer policial e jurídico de que não havia essa coisa toda que foi pintada aí. Mas se lá na frente não vão dar a visibilidade que você está tendo agora, não me interessa, eu não me preocupo com isso.